Olá, internautas, eu sou a repórter Libana Nogueira. Dando continuidade ao Pergunte ao Candidato, estamos hoje na redação do Diário do Vale com o candidato Danilo Caruso, do PSOL de Volta Redonda. Bom dia, candidato. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então vamos à primeira pergunta. Candidato, a primeira pergunta vem do bairro Santo Agostinho. Como o candidato planeja terminar obras inacabadas, como a rodovia do Contorno, e existe orçamento para terminar essas obras que estão paradas? Então, vamos lá. Rodovia do Contorno, o nome do problema é PMDB, que é o partido que faliu o estado do Rio de Janeiro, está em vias de falir Volta Redonda, né? Estão tentando ainda se reeleger. E na realidade o que acontece? A maior parte do orçamento para fazer a rodovia do Contorno ele vem do estado. E não é da prefeitura. A prefeitura contribui com uma parte, mas a maior parte é do estado. Alguns candidatos saem prometendo, não, nós vamos terminar a rodovia do Contorno, nós vamos fazer e tal. Mas o eleitor tem que se ligar, porque na verdade a prefeitura não tem um orçamento para terminar tudo. Precisa do orçamento do estado, que as obras param porque o estado entra em confusão com as empreiteiras e tal. A última foi a Delta, não sei se o internauta vai se lembrar, que tinha até... apareceu muito na mídia o problema com a Delta, né, envolvendo aí alguns políticos. Então, na verdade, o que a gente acha? Já era para ela estar pronta, se não tivessem cometido tantos erros antes. Teve erro de licença ambiental, por exemplo, teve paralisação por falta de pagamento das empreiteiras. Então, o que a gente pode fazer? A prefeitura tem que, primeiro, alocar uma parte do orçamento, que é a parte que cabe à prefeitura, para terminar aquilo que puder a prefeitura fazer. Depois cobrar que os contratos sejam transparentes para que não aconteçam esses problemas de paralisação das obras, né? E, vamos dizer assim, ter uma atuação, se necessário, no Congresso. A gente tem parlamentares no Congresso para isso, com questão de emenda parlamentar e tal, para contribuir para terminar a obra definitivamente e tirar um pouco o trânsito de caminhões, né, da cidade de Volta Redonda. Mas é importante dizer também que não é para a população achar que a rodovia do Contorno estando pronta, a mobilidade vai resolver. Tem que fazer outras coisas para a mobilidade urbana ficar melhor, para a gente poder transitar e para o trânsito diminuir na cidade. Certo. Então, a segunda pergunta vem do bairro 60. Já viu Danilo defender que é possível ter em Volta Redonda uma passagem mais barata? Quero saber quais são as propostas concretas do candidato para fazer isso. Então, na verdade, não é só possível ter uma passagem mais barata, é possível não pagar passagem. A nossa proposta é mais do que simplesmente diminuir o preço das passagens, é ter a tarifa zero, né? Os ônibus não precisam ser custeados por tarifa, não é necessário que aconteça isso. Até porque, desde 2013, o transporte coletivo passou a ser considerado um direito social, ou seja, um direito que todo cidadão brasileiro tem de acordo com a Constituição. Então isso foi em 2013. No entanto, veja bem, é o único direito social que é custeado por tarifa. Saúde pública não é, educação pública não é, segurança pública não é, né? Só que a parte de transporte coletivo continuou sendo custeado por esse sistema tarifário que não funciona bem em cidade nenhuma do Brasil e é por isso que tem tanto protesto em relação à passagem. Como é que a gente pode fazer? Nós apresentamos a nossa proposta em audiência pública na Câmara, com dados, né? Eu teria que quase que tomar o tempo todo da entrevista para explicar com esses dados todos, mas está no nosso blog, que é podemosmudarvr.blogspot.com.br. Está lá toda a proposta para a pessoa ver, com dados, para as pessoas compararem como que é possível fazer isso. Na verdade, o que você tem que fazer é mudar a forma de custeio, né? Tirar desse sistema tarifário. Porque o sistema tarifário, ele é, em primeiro lugar, injusto. Porque ele põe o transporte público, ele beneficia todo mundo. Não beneficia só a pessoa que usa o ônibus. Se a pessoa pega um ônibus, sei lá, no açude, e vai até o shopping, consome no shopping, ora, a pessoa que estava lá no shopping, dono do estabelecimento, se beneficiou, é um beneficiário indireto do transporte coletivo. A pessoa que anda de carro, né, quando tem greve dos rodoviários, todo mundo sabe que as ruas ficam intransitáveis. Os ônibus diminuem muito, só fica aqueles que a justiça determina que continuem. Então, a pessoa que anda de carro também se beneficia da existência do transporte coletivo. Então, na verdade, é um serviço que beneficia a todos, mas só quem custeia é o usuário direto, que é o mais pobre, e o empregador,
que gera vamos dizer assim, que gera os empregos. Né? Através do Vale Transporte ele também participa. Então nós temos que ter uma forma mais inteligente, mais justa de custear. Veja bem que isso não é nenhuma coisa assim mirabolante. Um monte de serviços municipais são tarifa zero. A coleta de lixo é tarifa zero. Ninguém tem que chegar lá, quando o caminhão de lixo passa, e ir lá pagar alguma coisa para o caminhão de lixo. A iluminação pública é tarifa zero. Você não tem que botar uma moedinha no poste para o poste acender. Né? Então o que a gente quer? A gente quer colocar mais um serviço desse tipo para a população, porque é melhor para todo mundo. E aí é importante frisar, uma cidade sem mobilidade é uma cidade morta, porque o tempo que as pessoas gastam quando elas estão indo de um lugar para o outro, por exemplo, indo para trabalhar, indo para o lazer, indo para o consumo, né? É um tempo improdutivo e a pessoa perde tempo de vida, tempo para ficar com a família, tempo para descansar, tempo para estudar, né? Então, se a gente fizer um sistema mais inteligente, mais democrático, vai ser melhor para a cidade inteira, e nós temos propostas de tarifa zero para implantar em Volta Redonda. Certo. Próxima pergunta vem do bairro Vila Rica. O PSOL apresenta pautas que não são discutidas por outros partidos, mas o servidor público deve sempre estar entre as prioridades de um governo. Então, o que podemos esperar do candidato, caso eleito, quanto ao funcionalismo? Ah, sim. Em primeiro lugar, respeito ao funcionalismo. O funcionalismo de Volta Redonda, ele é desrespeitado hoje em dia. Desrespeitado. Né? Eu posso dar vários exemplos. Primeiro, a questão dos planos de cargos, né? Planos de carreiras e cargos. Plano de carreira, né? Conhecido como PCCS. Que não é implementado, apesar de já haver lei para isso. Veja bem, no caso do magistério, por exemplo, a prefeitura perdeu em segunda instância por unanimidade. Né? A justiça determinou que se implementasse o PCCS, e mesmo assim, ao invés de implementar, ela continua recorrendo na justiça o tempo todo. Se você não tiver um funcionalismo valorizado, respeitado, você não consegue ter o serviço público adequado para a população. É simples assim. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, implantar os planos de carreira, que estão determinados por lei. Segundo, valorizar os salários. Terceiro, chamar as pessoas que passaram em concursos e não foram convocadas. A prefeitura fica fazendo um contrato chamado RPA, né? Aquele contrato precário, que a pessoa não tem direito trabalhista nenhum, ela pode ser demitida a qualquer momento. Ela fica fazendo esses contratos e não chama as pessoas que fizeram o concurso. Então tem que chamar essas pessoas, promover concurso público e diminuir a quantidade de trabalhadores que estão com esses contratos precários. Hoje em Volta Redonda são mais de 1.300 contratos por RPA, a maioria no setor de saúde. Você imagina um setor tão importante em que o trabalhador vai lá trabalhar sem direito trabalhista nenhum, podendo ser demitido a qualquer momento. O que acaba acontecendo? Quando o servidor público de Volta Redonda passa num concurso, ou faz um mestrado, ou faz qualquer outra coisa, ele opta por ir embora. Ele não vai ficar trabalhando na prefeitura ganhando pouco, sem direitos, sem plano de carreira. Isso cria uma rotatividade enorme que prejudica o serviço para a população. E nós do PSOL, a gente sempre esteve na luta pela valorização do serviço público. Os outros candidatos prometem muito, mas eu nunca vi eles aparecendo, né, na hora que a gente está lutando pelo direito do trabalhador, pelos salários, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o PSOL não faz promessa, o PSOL dá exemplo. Então, o servidor sabe que pode contar com a gente, porque a gente sempre esteve do lado dele. Então, a gente precisa valorizar, fazer concursos, valorizar os salários e implementar o plano de carreira fundamentalmente, para a gente poder pelo menos começar. E depois tem a questão também da formação, pode ter cursos de formação, capacitação para funcionalismo, se precisa. Em Volta Redonda, na maior parte das vezes, não acontece. Então tem outras políticas também, mas fundamentalmente essas. Certo. Próxima pergunta vem do Aterrado. Gostaria de saber quais serão as primeiras ações do Danilo se for eleito. Legal. Olha só, a gente tem que ser bem responsável na hora que a gente propõe alguma coisa. A gente sabe que a cidade inteira tem um monte de coisas que as pessoas querem que aconteçam, tem muitas prioridades, né? Mas na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e todo mundo tem que entender isso, é auditar as contas da prefeitura e tornar o orçamento que a gente tem, que é o dinheiro público que a gente tem para gastar, transparente para a população inteira entender. Não precisa ser contador ou economista, porque quando a prefeitura atualmente disponibiliza alguma coisa referente ao orçamento, ela faz de um jeito que é muito difícil você entender.
As pessoas olham, tem que ficar estudando aquilo um tempão e a maior parte da população não vai ter condição de fazer isso, até porque tem que trabalhar, ou tem que estudar, ou tem que fazer seus afazeres, enfim. Então, o que a gente precisa? Auditar as contas, tornar o orçamento transparente, para que a gente possa fazer um debate público. Olha, o dinheiro que nós temos é esse, então onde e como nós vamos gastar o dinheiro. E aí debater isso com a população. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Certo. Próxima pergunta vem do Retiro. Os moradores de Volta Redonda sofrem muito com a poluição por conta da CSN e também pela quantidade de veículos nas ruas. A minha pergunta para o Danilo é sobre o que há no seu plano de governo pelo meio ambiente e, por consequência, qualidade de vida para a população. Pois é, a gente tem uma atuação muito forte no meio ambiente, né? A militância do PSOL, de novo, não é só em eleição, né? Tem partido que quando chega na eleição fica super verde, né? O candidato fala de meio ambiente, mas a gente participa dos movimentos de meio ambiente que defendem o meio ambiente em Volta Redonda. Todos os movimentos que defendem o meio ambiente tem militante do PSOL, eu mesmo participo de vários, e não é só em época de eleição, é sempre, né? O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a prefeitura não pode se omitir em relação às questões da CSN. A gente sempre frisa que o nosso relacionamento com a CSN é um relacionamento respeitoso, né? Não pode ser subserviente. Hoje a prefeitura se omite. A CSN não cumpre os termos de ajustamento de conduta das questões ambientais. E aí quando tem uma audiência, às vezes com um juiz ou alguma coisa assim na justiça, não tem nenhum representante da prefeitura, né? Recentemente a CSN anunciou a intenção de fazer um novo aterro de lixo industrial, que é um negócio perigosíssimo. Vai ter lama da cearia, vai ter um monte de coisa nesse aterro. E a prefeitura se omite, não fala nada. Isso teria que ser, esse lixo industrial, que são toneladas e toneladas, iria transitar dentro da cidade por caminhão, você imagina isso? Então não pode se omitir, né? Também defendemos que a cicuta, né, a floresta da cicuta, que é muito importante para a nossa qualidade do ar, tem estudos que mostram que ela é importante até para a temperatura da cidade. A cicuta deve ser preservada da forma como ela está hoje, que é uma área de relevante interesse ecológico. Recentemente a CSN tentou transformar, recategorizar a cicuta, para fazer com que ela virasse uma reserva privada de patrimônio natural. Isso ia prejudicar muito, a cicuta ia perder uma área de proteção que tem em torno dela, né? E de novo, não vi nenhum dos outros candidatos nessa luta e nós estivemos lá para impedir, né? Então, na verdade até teve, para ser sincero, né? Teve deputados estaduais que participaram também, fizeram participaram da audiência pública. Então, para ser verdadeiro também, não posso esconder isso. Na verdade, mas o que acontece? Tem outros candidatos que se omitem, né? Não falam se são a favor, se são contra. Nós achamos que a cicuta tem que ficar como ela está. Agora, tem outras coisas. Primeiro, você tem que favorecer as cooperativas de catadores para fazer a reciclagem do lixo. Hoje a prefeitura prejudica o trabalho deles, né? Ela contrata empresas de fora que pegam o lixo reciclável que tem maior valor agregado, entrega para essas empresas e deixa as cooperativas com o lixo que tem menor valor. A gente acha que lixo não tem valor nenhum, mas tem, né? Para reciclagem tem valor. Então, o que acontece? Você tem que favorecer o trabalho dessas cooperativas para poder para resolver um pouco o problema do lixo. Outra questão é no nosso abastecimento de água, do serviço de água e esgoto. A gente perde hoje de água no abastecimento mais de 40%. Esse é relatório que a própria prefeitura apresentou. Mais de 40%. E aí esse problema da crise hídrica, nos próximos anos, pode ficar seríssimo. Então a gente tem que resolver o problema da perda de águas e tratar 100% do esgoto. Além disso, o Rio Paraíba tem que fazer o replantio das margens, porque o rio está assoreando e isso pode gerar um problema gravíssimo no futuro. Tem outras questões também na parte de educação, com a educação socioambiental, que a gente pode fazer, o estímulo de plantio de árvores nas áreas públicas e também nas áreas privadas, você estimular isso. Então tem outras medidas também. Está tudo no nosso blog também, quem acessar vai ver. Certo. Então, a próxima pergunta vem do bairro Conforto. O que o candidato fará pela nossa saúde pública? O que nós precisamos é de mais médicos, principalmente especialistas. Como o senhor pode atrair mais médicos para o SUS? Pois é, a questão da saúde em Volta Redonda, olha, a forma como se faz a política pública aqui de saúde é caótico. Na verdade, o que precisa fazer? Em primeiro lugar,
Os estudos mostram que 80% dos problemas de saúde são resolvidos com prevenção e atenção básica. E isso, em Volta Redonda, está um colapso. Então a primeira coisa a gente tem que, vamos dizer assim, incentivar, inclusive com o orçamento, a prevenção e a atenção básica. Porque quando isso não funciona, sobrecarrega a atenção secundária e a atenção terciária, que são os ambulatórios e os hospitais. Então, às vezes, o que acontece? Tem tanta gente para ser atendida que o médico não tem como atender todo mundo e ele passa direto para o especialista. Aí afunila no médico e afunila no especialista. E a pessoa fica sem atendimento. A lei do SUS, que a gente defende, né? O pessoal tem uma atuação forte para defender o SUS, para defender a saúde pública. A lei do SUS diz que você deve promover a saúde. Ou seja, você não pode deixar o cidadão ficar doente para depois tratar. Claro que se ele ficar doente, você vai ter que tratar. Mas o mais importante é você tentar evitar que ele fique doente. E para isso, a saúde tem que ir até o paciente. Com atendimento domiciliar, né, com os agentes comunitários de saúde, que tem que ter formação também adequada para eles. Né? O médico da família. O posto não pode funcionar da forma como funciona hoje. Você chega lá, não tem medicamento. Ou a fila é muito grande, ele não funciona no final de semana. Né? Então, a gente tem que focar nessa prevenção, nessa atenção básica, né? E depois garantir para os profissionais condições de trabalho. Daqueles 1.300 contratos precários de trabalho que eu falei, 1.200 aproximadamente estão justamente na saúde. Estão justamente os médicos. Então, assim, isso não pode acontecer. Se o médico não tiver valorizado, se o enfermeiro, o psicólogo não tiver valorizado, a coisa não funciona. A parte de saúde mental também é uma catástrofe. Se você vai nos centros de atenção psicossocial, falta estrutura, tem contratos precários, não dá conta de atender, a demanda é muito grande, entendeu? Então a gente tem que organizar e seguir a lei do SUS, seguir os princípios da lei do SUS. O problema é que a prefeitura faz o contrário, ela tenta privatizar a saúde. Recentemente, por exemplo, se anunciou no portal VR que eles iam contratar o Instituto Corpore, que é na forma de organização social, que é um novo nome para velha prática privatista, para fazer a gestão dos contratos de trabalho. Quer dizer, esse instituto já foi processado em Araraquara, justamente por irregularidades em contratos de trabalho, e agora a prefeitura quer trazer para Volta Redonda. Né? E aí o cidadão perde, vamos dizer assim, o poder de cobrar aquilo que ele custeia com seus impostos. Né? Veja o que aconteceu no ano passado com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, houve uma irregularidade no contrato que resultou na demissão de 1.700 profissionais, a maioria é gente comunitária de saúde, e aí a atenção básica entrou em colapso. Então a gente tem que seguir o que manda o SUS, defender uma saúde pública, né, de acordo com os princípios que estão na lei. Certo. Próxima pergunta vem do bairro Água Limpa. Volta Redonda sofre muito com o tráfico de drogas e crimes relacionados a esse mal que toma conta de nossos bairros. Quais são as medidas de melhoria para a segurança e combate ao tráfico? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a prefeitura tem que dar uma formação e uma melhor condição de trabalho para a Guarda Municipal. Pra você ter uma ideia, tem trailer, sabe esses trailers da Guarda Municipal? Sim. Tem uns que não tem banheiro, não tem água, entendeu? Então o profissional tem que ficar ali, se ele quiser ir no banheiro ele tem que pedir num bar próximo, porque não tem banheiro para ele usar, sabe, na hora de trabalho, então assim, não dá. Então tem que valorizar o trabalho da Guarda e tem que dar uma formação adequada para a Guarda, né? Agora, o combate ao tráfico de drogas, assim, a questão da polícia, ela é responsabilidade do Estado. A prefeitura pode contribuir para isso através do uso da Guarda, né? E através de outras medidas também, que às vezes a gente pensa que não está diretamente ligado a isso, mas está. Por exemplo, a gente defende a educação integral, né? A gente quer que as crianças e os adolescentes fiquem na escola por período integral, com uma formação completa, né? A gente defende, por exemplo, que a iluminação funcione em todos os bairros direitinho, que a guarda tenha condições com os carros para poder circular, né? Então tem uma série de coisas que você vai fazer que às vezes elas não estão diretamente ligadas ao combate ao tráfico, porque aí é responsabilidade da polícia, né? Que é o Estado que controla, não é a prefeitura, né? Mas são coisas que podem sim ajudar nessa questão. Então a questão da educação, né? A questão da urbanização das áreas, porque se você vai numa área que não está bem urbanizada, é justamente ali que o tráfico vai se instalar. Então você melhorar a própria mobilidade,
Como é que a pessoa sai de casa de madrugada, por exemplo, se não tem ônibus circulando de madrugada, né? Se a cidade não tem essa capacidade de circulação. Se a cidade estiver mais viva nesse momento, né, diminui a incidência desse tipo de crime. Então a gente acha que a prefeitura pode atuar nessas questões. Certo. A próxima pergunta vem do bairro Santo Agostinho. O que o candidato pretende fazer, se for eleito, pelas pessoas que vivem nas ruas? Isso é uma coisa muito séria. Não só as pessoas que vivem nas ruas, também os artistas de rua, os vendedores que estão às vezes na rua e tal. Sim. Então o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que fortalecer a ideia do consultório de rua, né? Porque isso foi praticamente abandonado, né? Você vai lá olhar hoje como é que funciona em Volta Redonda, são 2, 3 pessoas com uma Kombi, que obviamente não dá conta, né, da cidade toda. E isso é importante porque quando você fala, por exemplo, de saúde da família, o atendimento é feito por domicílio. Se a pessoa mora na rua, ela não tem domicílio e aí ela não é atendida por ninguém. Então a gente tem que fortalecer essa política, sabe? Dar condições para essa política funcionar, né? E a gente tem também que ser solidário, sabe? Muitas vezes acontece, até às vezes na própria sociedade, que as pessoas não têm às vezes solidariedade com um morador de rua, sabe? Nós do PSOL, a gente acha assim, a gente só vai evoluir enquanto país, enquanto cidade, enquanto povo, se a gente for solidário com aqueles que são os mais fracos, entendeu? A pessoa que está na situação de morador de rua, imagina você não ter casa, né? Muitas vezes você não tem casa, você não tem família, né? Então é um negócio muito triste e que a gente não pode olhar com uma perspectiva assim, tem que tirar essa pessoa daí, sabe, de qualquer jeito. Não, tem que atender ela. Ela é cidadã e ela é um ser humano. Então a gente tem que respeitar os direitos humanos e tem que respeitar os direitos sociais da Constituição, que ela tem também. Então você tem que dar um abrigo para essa pessoa, você tem que tentar alocar ela em alguma política de emprego, né? Para poder, vamos dizer assim, não tratar essa pessoa na base da violência, que acontece muitas vezes. O morador de rua também sofre muita violência. Então a gente acha assim, para ser melhor para todo mundo, para a gente viver uma sociedade melhor, tem que ter essa solidariedade com aqueles setores que são os mais fracos, vamos dizer assim, que estão em uma situação pior na nossa sociedade. Então a gente tem que ser solidário a eles. Certo. A penúltima pergunta vem do bairro Jardim Amália 1. Enquanto professor que conhece de perto os problemas da educação, quais serão as mudanças que o candidato vai fazer nas escolas? Sim, a educação é a prioridade absoluta do pessoal, né? Não só porque eu e a Marina, minha vice, somos professores, mas porque a gente tem uma atuação muito forte na defesa da educação pública, né? Nossa principal meta é realmente fazer uma coisa que o Brasil inteiro sabe que tem que fazer, que é a educação em tempo integral, desde a creche, e não pode ser só em algumas creches ou só com algumas crianças, tem que ser para todas, né? Então desde a creche até o final do fundamental nas escolas municipais e na FEVRE, né, até o final do médio, tem que ter uma educação em tempo integral, né? E essa educação tem que ser uma educação completa, com arte, com cultura, com esporte, né? Então não é que o adolescente, a criança vai ficar o tempo todo sentado na carteira, não, ele vai ter outras atividades, teatro, dança, né? Então isso é um compromisso nosso e que a gente gostaria que fosse um compromisso da cidade toda. A gente gostaria que a cidade toda cobrasse isso, quisesse isso. Agora, como é que a gente vai organizar isso? Não é tão simples, porque em alguns bairros você vai ter que ampliar as creches ou construir outras, você pode precisar ampliar as escolas, né? Então como é que a gente organiza isso tudo? A gente propõe que logo no primeiro ano de mandato a gente faça um fórum de educação, que não vai ser uma coisa de 2, 3 dias não, vai ser um negócio mais duradouro, para que a sociedade possa participar, ver como que nós vamos organizar isso para poder fazer. É possível. Tem muitos equipamentos urbanos em Volta Redonda que às vezes foram construídos, mas não foi dado nenhuma serventia para eles. Então, por exemplo, por que a gente não usa as quadras, os ginásios que tem nas praças, integrado com a política de educação? Então isso dá para fazer, isso é uma coisa que é possível fazer. Então a gente tem que, nesse fórum, organizar dentro do orçamento, sempre como eu falei antes, primeiro a gente vai ter que olhar o orçamento, para poder ver como que a gente vai gastar, mas dar prioridade para isso. Se a gente ganhar a eleição, chegar no final do mandato, se a gente tiver todas as crianças, todos os adolescentes em tempo integral,
a gente acha que a gente vai ter feito um grande trabalho em Volta Redonda. Certo. Candidato, agora a última pergunta. Vem do bairro Vila Brasília. Durante essa crise, muita gente ficou desempregada, assim como eu, relata um morador. Quero saber das propostas que o Danilo tem para a geração de emprego na cidade. Sim, a gente tem propostas concretas e que funcionam. Primeiro, a questão da economia solidária. A economia solidária tem uma secretaria que foi criada, né, no governo federal e que estimula alternativas de cooperativismo, né, para que pegue as pessoas que estão desempregadas, organize elas para poder prover uma fonte de renda e de trabalho para elas, né. Isso pode ser feito com custo baixíssimo às vezes. Para começar, você teria que ter um fórum da economia solidária, que Volta Redonda não tem. A prefeitura nunca se interessou em fazer. E olha que municípios vizinhos têm, e aqui em Volta Redonda não tem. Então a gente precisa fazer o fórum da economia solidária para poder implantar essas políticas e estimular esse cooperativismo. Veja como eu falei o caso, né, dos catadores, né? A prefeitura, ao invés de ajudá-los, ela prejudica as cooperativas que existem, né? Entregando o lixo para a empresa, que é a empresa de fora de Volta Redonda, ela leva o lixo com maior valor agregado e os catadores ficam sem condição de trabalhar, né? Além disso, a gente tem que fazer um planejamento estratégico na parte econômica da nossa cidade que não é feito. Não é feito. E olha, as universidades públicas, elas fazem esse serviço de graça. De graça. Elas só não estão fazendo porque a prefeitura nunca foi procurar elas. Então a Rural faz, a UF faz. Então, para que esse planejamento? Para que a gente possa ver as potencialidades do município e desenvolver políticas nessas áreas que o município tem mais, digamos assim, vocação. Nós, do pessoal, achamos que uma das áreas que poderia ter um investimento, né, por exemplo, em empresas de tecnologia, porque a gente tem muita indústria na região. E empresa de tecnologia é bom porque a gente tem também formação aqui. A gente tem institutos federais, a gente tem universidades, não é? Então a gente pega essas pessoas junto com a política de economia solidária, cria, né, alternativas para que se instale esse tipo de atividade econômica e aí a gente vai ter um desenvolvimento econômico da nossa cidade. O problema é que como não é feito nada, a cidade vai se desenvolvendo assim, meio de qualquer jeito, né? Ou não vai se desenvolvendo e a gente fica com aquela dependência da siderurgia, o que não é bom. A gente não sabe como é que vai ficar a situação da siderurgia daqui a 10 anos, 15 anos, né? A gente não pode ficar dependendo só de uma atividade, a gente tem que diversificar. Para isso tem que fazer esse planejamento estratégico e aí a prefeitura leva as propostas para os fóruns que existem no Brasil, onde tem essas empresas, onde tem essas iniciativas e fomenta para que as pessoas que estão desempregadas trabalhem naquelas áreas que elas tiverem melhor formação, que elas tiverem possibilidade de trabalhar. Então isso tudo é possível fazer. Não acontece porque hoje a prefeitura realmente não tem iniciativa nenhuma nesse sentido. Então nós temos, inclusive teve um seminário há pouco tempo na UF sobre economia solidária e não tinha nenhum representante da prefeitura. Então por aí você vê como é que é. Nós estávamos lá, a militância do pessoal, acompanhando, os simpatizantes, pessoas que estavam lá, né? E a prefeitura infelizmente não se fez presente. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. Internautas, amanhã a gente prossegue com a candidata professora Clarice, do PT de Barra Mansa. É o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016.